Tem um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da alma tentando sustentar o que só Deus pode sustentar. E se você sentiu isso, mesmo que em silêncio, é porque algo dentro de você já percebeu que não dá mais para continuar carregando tudo sozinho. Antes de qualquer coisa, eu te peço 2 atitudes simples, mas cheias de significado. Curta este vídeo e se inscreva. Não por números, mas como um sinal. Um jeito de dizer, eu escolho alimentar minha fé. E escreve um comentário bem curto aqui embaixo com uma palavra só. Descanso, só isso. Descanso. Porque hoje essa palavra vai ganhar peso e vai ganhar lugar dentro de você. Tem gente que acorda cansada, não porque dormiu pouco, mas porque dormiu com a mente trabalhando. Dormiu com o coração em alerta. Dormiu com o peito apertado, tentando prever o amanhã. E a verdade é que muita gente até crê em Deus, mas por dentro ainda vive como se estivesse sozinha. E é aqui que algo começa a mudar. Porque confiar em Deus não é um sentimento bonito que aparece quando tudo se resolve. Confiar em Deus é um lugar interior, uma posição do coração, um governo. E se você ficar comigo, você vai perceber algo com clareza. Não é que você não tenha fé. É que você tem carregado peso demais no lugar errado. Existe uma forma de confiar em Deus sem viver ansioso. Existe um caminho para descansar sem desligar da vida. E existe um jeito simples de voltar para o centro, mesmo quando o dia tenta te empurrar para a pressa. Agora, repara como sua ansiedade costuma começar. Ela quase nunca começa como pânico. Ela começa como pensamento. Um pensamento que parece responsável. Um pensamento que parece prudente. Um pensamento que parece até inteligente. E aos poucos, esse pensamento vira uma lista. E a lista vira um peso. E o peso vira exaustão. Você não percebe na hora, mas sua mente se transforma num lugar de cobrança constante. E o seu coração começa a achar que, se não controlar tudo, algo ruim vai acontecer. E é por isso que você cansa. Não é só o corpo, é a alma tentando proteger o futuro. E deixa eu te dizer com mansidão e verdade, o futuro não precisa ser protegido por você, porque Deus já está lá. Respira devagar por um instante e faz uma coisa comigo agora, bem simples. Diga em silêncio, ou com sua voz baixa do seu jeito. Deus, eu solto o que eu não consigo controlar. Deus, eu descanso em Ti. Deus, eu volto para o Teu cuidado. Só isso. Sabe por que essa frase é importante? Porque a ansiedade é, muitas vezes, a tentativa de assumir um lugar que não é nosso. O lugar de quem governa tudo. E Deus não te chamou para ser o seu próprio refúgio. Ele te chamou para habitar nele. Há uma promessa antiga, mas viva, que diz que Deus guarda com paz aquele que mantém a mente firmada nele. E isso não é poesia bonita, é direção. Firmar a mente não significa nunca ter preocupações. Significa saber onde colocar o pensamento quando ele tenta fugir. E é isso que eu quero te entregar aqui, porque talvez você ore, mas depois da oração, volte a pegar o peso de novo. Você entrega, mas depois retoma. Você diz, Deus cuida, mas no fundo vive como se Deus estivesse distante. E hoje, nós vamos quebrar esse ciclo de um jeito calmo e profundamente real. Agora me acompanha com sinceridade. O que tem te deixado ansioso ultimamente? Não precisa escrever tudo, mas reconhece dentro de você. Talvez seja dinheiro, talvez seja família, talvez seja saúde, talvez seja o medo de não dar conta, talvez seja a sensação de estar atrasado na vida. Só reconhece sem brigar com você mesmo. E agora faz uma troca por dentro. Coloca esse assunto, do jeito que está, nas mãos de Deus. Não perfeito, não enfeitado, do jeito que está. E repete comigo, eu não vou carregar sozinho o que Deus me chamou para entregar. Eu não vou viver como órfão, eu tenho Pai. Eu não vou viver guiado pelo medo, eu vou viver guiado pela paz. Se isso tocou você de verdade, escreve nos comentários uma frase curtinha, só para selar. Eu escolho confiar. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa que quase ninguém percebe. Muita gente acha que confiar em Deus é não sentir mais nada. Mas confiança não é ausência de emoção.
Confiança é direção. A ansiedade grita: e se der errado? A confiança responde: mesmo se eu não entender, Deus continua sendo Deus. A ansiedade diz: eu preciso resolver agora. A confiança diz: eu vou fazer o que posso hoje e o resto eu entrego. E aqui está um ponto delicado, mas libertador. Tem coisas que você pode fazer. E tem coisas que você só pode confiar. Exaustão nasce quando você tenta fazer as duas partes. Você faz o que é seu e tenta fazer o que é de Deus. E aí você perde a leveza. Então a primeira chave de descanso é essa: discernir o que é responsabilidade e o que é controle disfarçado. Responsabilidade é agir no tempo certo. Controle é se torturar antes da hora. Responsabilidade é planejar. Controle é tentar garantir. Responsabilidade é dar passos. Controle é querer enxergar tudo antes. E Deus nunca prometeu te dar controle. Ele prometeu presença. E presença é suficiente. Agora deixa essa frase entrar devagar. Deus não te pede para prever o amanhã. Deus te pede para confiar hoje, só hoje. E a ansiedade odeia essa simplicidade, porque ela quer viver 10 dias em 1 hora, mas Deus te encontra no agora, no hoje. E é por isso que o hoje pode ser leve, se você permitir. Quando um pensamento ansioso vier, você não vai brigar com ele. Você só vai trocar o foco. Você vai dizer assim: eu vejo esse medo, mas eu escolho a paz de Deus. Eu sinto essa pressão, mas eu escolho confiar. Eu ouço essa cobrança, mas eu pertenço ao cuidado do Pai. Agora eu quero te pedir uma coisa. Permanece comigo, porque ainda hoje eu vou te mostrar como descansar sem se sentir culpado e como confiar em Deus sem abandonar as responsabilidades. Por enquanto, só fica com essa semente. Ansiedade é excesso de futuro. Paz é presença de Deus no agora. Respira mais uma vez e diga, com fé tranquila: Deus está aqui. Deus cuida de mim e eu posso descansar. Quando a ansiedade aperta, quase sempre ela vem com uma mentira disfarçada de cuidado. Ela diz que se você não pensar em tudo o tempo todo, tudo vai desmoronar. Ela diz que descanso é perigo. Ela diz que paz é descuido. E é por isso que você vive cansado, porque a sua mente aprendeu a vigiar, mas não aprendeu a repousar. Só que existe um detalhe espiritual muito profundo aqui. Deus não te chamou para viver em estado de alerta. Ele te chamou para viver em estado de confiança. E confiança não é passividade. Confiança é saber que você faz a sua parte, e Deus faz a dele. E quando isso se encaixa, o coração para de correr por dentro. Agora, eu quero tocar num ponto que muda tudo, mas quase ninguém percebe. Muita gente tenta vencer a ansiedade tentando controlar o que sente. Mas o caminho de Deus começa em outro lugar. Ele começa no que você escolhe acreditar, mesmo quando ainda sente. Porque tem dias em que a emoção está agitada, mas a fé pode estar firme. E é aqui que a transformação começa. A ansiedade costuma ser uma pergunta repetida dentro da mente. E se acontecer? E se der errado? E se eu não conseguir? E se eu perder? Só que a fé também tem perguntas. E as perguntas da fé apontam para Deus. Quem é Deus para mim hoje? O que Ele já fez antes? O que Ele prometeu? O que Ele está formando em mim nesse processo? Percebe? Uma pergunta te puxa para o abismo. A outra te puxa para o alto. Então eu vou te dar uma chave simples e prática, para você usar no dia a dia. Quando a ansiedade vier com a pergunta, e se? Você não precisa discutir. Você só responde com uma verdade. E você vai responder assim, com calma. Mesmo que eu não saiba como, Deus sabe. Mesmo que eu não veja a saída, Deus vê. Mesmo que eu não controle o amanhã, Deus sustenta meu hoje. Diga isso agora, do seu jeito, devagar, como quem coloca a alma no lugar. Mesmo que eu não saiba como, Deus sabe. Mesmo que eu não veja a saída, Deus vê. Mesmo que eu não controle o amanhã, Deus sustenta meu hoje. E repara no que acontece por dentro. A mente continua tentando correr, mas a sua alma começa a encontrar chão. Agora eu preciso te falar algo com muita ternura,
mas com muita firmeza também. Você não foi criado para carregar o mundo no peito. Você foi criado para carregar a presença de Deus. E quando você tenta carregar o mundo, você quebra por dentro. Mas quando você carrega a presença, você atravessa qualquer coisa. E aqui entra uma verdade que traz cura. Deus não mede a sua vida pela velocidade. Ele mede pelo alinhamento. A ansiedade sempre quer acelerar. Deus sempre quer alinhar. Porque alinhamento traz paz. E paz traz clareza. E clareza traz direção. E muitas vezes, o que te falta não é força, é direção. Você está cansado não porque é fraco, mas porque tem caminhado tentando adivinhar tudo. E Deus não te chama para adivinhar. Ele te chama para ouvir. Agora fica comigo nessa parte, porque isso aqui costuma ser o ponto em que a ansiedade perde poder. Existe um tipo de exaustão que nasce quando você vive tentando merecer descanso. Você descansa, mas com culpa. Você para, mas com medo. Você tenta respirar, mas acha que está atrasado. E aqui vai uma pergunta que pode te libertar. Quem foi que te ensinou que você precisa se esgotar para ser digno? Porque Deus não te ama mais quando você aguenta mais. Deus te ama porque você é filho. Porque você é filha. E isso muda tudo. O descanso não é prêmio. O descanso é caminho. E o descanso em Deus é um lugar onde você volta a ser você, sem máscaras, sem pressão, sem performance. Agora, eu quero fazer um convite simples, para trazer seu coração para um lugar de rendição real. Feche os olhos por alguns segundos, se puder. Se não puder, apenas faça por dentro. E diga assim: Pai, eu renuncio o peso de provar que dou conta. Eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Eu recebo o teu cuidado sobre mim. De novo, com fé tranquila. Pai, eu renuncio o peso de provar que dou conta. Eu renuncio à necessidade de controlar tudo. Eu recebo o teu cuidado sobre mim. Agora, deixa eu te mostrar algo muito prático. Muita gente tenta descansar, mas continua alimentando a ansiedade com aquilo que fala, porque a palavra tem direção. O que você declara, você fortalece. O que você repete, você constrói. E talvez sem perceber você esteja repetindo decretos de medo. Eu não vou conseguir. Vai dar errado. Não vai dar tempo. Eu sempre me enrolo. Eu nunca tenho paz. E a alma começa a acreditar nisso. Hoje, a gente vai trocar essas frases. Não é para fingir, é para alinhar. Quando vier a frase não vai dar tempo, você vai trocar por Deus organiza meus passos. Eu faço o que é meu e Deus abre o caminho. Quando vier vai dar errado, você vai trocar por o Senhor me guia em sabedoria. Eu não estou sozinho. Quando vier eu não vou conseguir, você vai trocar por o Senhor é minha força. Eu posso atravessar esse dia com paz. E se você sente que isso é exatamente o que você precisava, escreve nos comentários só mais uma palavra, bem simples: alinhamento. Porque é isso que Deus está fazendo aqui, alinhando você por dentro. Agora, tem uma parte ainda mais profunda. Porque mesmo quando você aprende a trocar pensamentos, às vezes a ansiedade volta como sensação no corpo. Um aperto, uma pressa, um coração acelerado. E nessa hora, você precisa de uma âncora, uma frase curta, uma frase que não exige esforço, uma frase que acalma. A âncora é esta: Deus está comigo agora. Só isso, sem explicação. Deus está comigo agora. Quando o peito apertar, diga: Deus está comigo agora. Quando a mente correr, diga: Deus está comigo agora. Quando o medo soprar, diga: Deus está comigo agora. E sabe o que acontece? O corpo escuta, a alma escuta, e o espírito se levanta, porque a presença de Deus não é teoria, é realidade. E agora eu vou te conduzir a um ponto que vai te ajudar muito a não voltar para o mesmo ciclo. A ansiedade cresce quando você tenta carregar coisas que pertencem ao tempo. Você quer resolver hoje o que é de amanhã. Você quer decidir hoje o que Deus ainda vai revelar. Você quer enxergar hoje o que só a caminhada vai mostrar. Mas Deus dá luz para o próximo passo.
não para a estrada inteira. E isso não é castigo, isso é cuidado. Porque se você visse tudo, você se assustaria. Mas quando você vê um passo, você consegue obedecer. E obediência simples traz descanso profundo. Então diga comigo, bem baixinho, eu não preciso ver tudo, eu só preciso confiar no próximo passo. Mais uma vez, eu não preciso ver tudo, eu só preciso confiar no próximo passo. Permanece comigo mais um pouco, porque daqui a pouco eu vou te mostrar como você identifica, no meio do dia, quando é Deus te chamando para agir, e quando é a ansiedade tentando te empurrar. E quando você aprende a diferenciar isso, sua vida muda, porque você para de correr sem direção e começa a caminhar em paz. Tem um detalhe que muda tudo. Nem toda urgência é direção. A ansiedade empurra, Deus conduz. A ansiedade acelera seu peito. Deus firma seus passos. E para você continuar comigo nessa construção, já deixa um sinal simples. Curta o vídeo e se inscreva, não por hábito, mas como uma escolha, porque toda vez que você escolhe permanecer na palavra, algo dentro de você se reorganiza. Agora, presta atenção nisso. A voz da ansiedade tem um som. Ela sempre vem com pressa. Ela sempre vem com ameaça. Ela sempre vem com peso. Ela diz, resolve agora, corre, faz do seu jeito. Se você não fizer, vai dar ruim. A voz de Deus também tem um som. E você reconhece porque, mesmo quando Ele te chama para agir, existe paz junto. Deus pode te corrigir, Deus pode te mover, Deus pode te alinhar, mas Ele não te esmaga. Então guarda essa frase como uma régua para o dia a dia. Se te rouba a paz, te rouba o centro. E se te rouba o centro, não é Deus te guiando, é a ansiedade te empurrando. Agora eu vou te dar um jeito simples de testar isso no meio do dia. Quando vier aquela urgência dentro de você, pare por 3 segundos e pergunte: isso é um passo ou é pânico? Isso é direção ou é medo? E então diga uma frase curta para recalibrar por dentro. Senhor, me guia pelo teu espírito, não pela minha pressa. Repete comigo devagar. Senhor, me guia pelo teu espírito, não pela minha pressa. E aqui vai um exemplo bem simples. Você recebe uma mensagem e seu coração dispara. A ansiedade diz, responde agora, se explica, se defende, controla a imagem. Deus muitas vezes diz, respira, espera. Responde com sabedoria, porque quem tem paz não reage no impulso. Quem tem paz escolhe o momento. Outro exemplo. Você olha as contas, o medo sobe. A ansiedade diz, desespero, comparação, palavras pesadas. Deus diz, organize o que é possível hoje e confie no que só eu posso abrir amanhã. Percebe? A ação de Deus é clara, a ansiedade é confusa. Então, declara isso comigo. Eu não ajo pelo desespero, eu ajo pela direção de Deus. Se isso falou com você, escreve nos comentários bem curto. Paz me guia, só isso, paz me guia. E agora fica com a âncora para o resto do vídeo. Quando a pressa vier, você volta para o centro dizendo, Deus está comigo agora. Eu não preciso correr, eu preciso ouvir. Agora eu vou te entregar um gesto simples, que parece pequeno, mas quebra o ciclo da ansiedade no instante em que ele começa. Quando você perceber que a mente acelerou, não tenta resolver tudo, não tenta entender tudo. Só volta para o centro. 30 segundos. E você faz assim. Primeiro, você respira mais lento do que a pressa. Uma vez, bem profundo. E solta devagar. E enquanto solta, diga por dentro, eu não estou sozinho. Deus está aqui. Mais uma vez com calma. Eu não estou sozinho. Deus está aqui. Agora coloca a mão no peito se puder, só como um sinal para sua alma. E diga, eu recuso o peso que não é meu. Eu recebo a paz que vem de Deus. Repete devagar. Eu recuso o peso que não é meu. Se eu recebo a paz que vem de Deus, e então vem a parte que sela. Você escolhe uma única coisa para fazer agora. Só uma. O próximo passo. Porque a ansiedade tenta te dar 10 passos de uma vez. Deus te dá um, e você diz, Senhor,
Me mostra o próximo passo. Só o próximo. Fala isso do seu jeito, bem simples. Senhor, me mostra o próximo passo. Só o próximo. E sabe o que acontece quando você vive assim? A mente para de correr na frente. O corpo começa a entender que não precisa lutar o tempo todo. E a alma descansa, mesmo no meio da rotina. Agora guarda esta frase como lei para o seu coração. Deus não exige que eu vença o dia inteiro agora. Deus só me chama para ser fiel no próximo passo. Se esse 30 segundos te fez respirar diferente, comenta só uma palavra. Próximo. Porque é assim que a paz se constrói, passo por passo, e permanece comigo, porque eu vou te mostrar como parar de se culpar por descansar e como transformar descanso em força sem perder produtividade, do jeito de Deus, sem exaustão. Tem gente que não consegue descansar, não porque não tem tempo, mas porque quando para a culpa começa a gritar, e essa culpa é uma prisão silenciosa. Ela diz que descansar é preguiça, ela diz que parar é fraqueza, ela diz que você só tem valor quando está produzindo. Mas Deus nunca te chamou para uma vida movida por culpa. Deus te chamou para uma vida movida por confiança. E aqui vai uma verdade que reposiciona tudo por dentro. Descanso em Deus não é pausa de quem desistiu. É respiração de quem confia. Tem uma diferença enorme entre parar por fuga e parar por fé. Parar por fuga é abandonar. Parar por fé é entregar. E o que Deus faz com quem entrega? Ele sustenta. Agora, deixa essa frase entrar bem devagar. Se Deus não dorme, você pode dormir. Se Deus governa, você pode soltar. Porque a culpa te faz agir como se tudo dependesse de você. E a fé te lembra que existe um Deus cuidando do que você não alcança. Então eu quero te dar um ajuste simples, para você nunca mais confundir descanso com culpa. Quando você for descansar, você não vai dizer, eu vou parar porque não aguento. Você vai dizer, eu vou descansar porque confio que Deus continua trabalhando. Repete comigo, eu vou descansar porque confio que Deus continua trabalhando. E agora, um teste bem rápido para o seu coração. Se quando você descansa, você fica mais irritado, é porque você parou por fora, mas continuou correndo por dentro. Então, o descanso que cura não é só do corpo, é do controle. E como você descansa do controle? Com uma entrega simples, mas verdadeira. Você diz, Pai, eu fiz o que pude hoje. O que eu não pude, eu entrego. E eu recebo tua paz como cobertura. Diga isso agora do seu jeito. Pai, eu fiz o que pude hoje. O que eu não pude, eu entrego. E eu recebo tua paz como cobertura. E se essa frase te tocou, comenta bem curtinho. Eu entrego. Só isso, eu entrego. É um jeito de selar no coração. Agora, ouve essa parte com atenção, porque ela muda a rotina. A ansiedade te faz descansar como quem está devendo, mas Deus te ensina a descansar como quem está guardado, e quem está guardado não precisa se explicar para o medo. Então, quando a culpa vier dizendo, você devia estar fazendo mais, você responde com mansidão e firmeza. Eu não sou escravo da pressa. Eu sou filho do cuidado. Repete. Eu não sou escravo da pressa. Eu sou filho do cuidado. Permanece comigo. Eu vou te mostrar uma coisa muito prática. Como proteger sua paz quando o mundo puxa você para a ansiedade de novo. E como voltar para o centro em segundos, sem se perder no dia. O mundo vai tentar puxar você de volta para o mesmo lugar. E quase sempre ele faz isso pelos detalhes. Uma notícia, uma mensagem, um atraso, um tom de voz, uma cobrança. E de repente, sua paz vai embora sem você perceber. Então, hoje eu quero te dar uma proteção simples. Não para você viver isolado, mas para você viver centrado. Guarda isso. Paz não é ausência de problema. Paz é presença de Deus governando você por dentro. E quando você aprende a proteger esse governo, você volta rápido, mesmo no meio do caos. Aqui vai um jeito bem prático em poucos segundos. Quando você sentir que foi puxado para a ansiedade, faça 3 movimentos. Primeiro, você reconhece sem vergonha. Eu saí do centro. Segundo, você volta com uma frase curta.
Deus está comigo agora. Terceiro, você escolhe a próxima atitude com calma. Eu vou fazer só o que Deus me deu para hoje. Diga comigo, bem simples. Eu saí do centro. Deus está comigo agora. Eu vou fazer só o que Deus me deu para hoje. Isso parece pequeno, mas isso é governo espiritual. É você lembrando a sua alma quem manda aí dentro. Agora, tem uma armadilha que rouba a paz de muita gente. Querer resolver tudo no mesmo minuto. E aí você tenta conversar e resolver. Tenta explicar e controlar. Tenta acelerar e consertar. Mas a paz de Deus te ensina uma sabedoria muito discreta. Nem toda resposta precisa ser imediata. Nem toda decisão precisa ser hoje. Nem toda batalha é sua. Repete comigo. Nem toda resposta precisa ser imediata. Nem toda decisão precisa ser hoje. Nem toda batalha é minha. E quando você vive assim, você para de reagir e começa a responder. E isso muda seus relacionamentos, muda sua casa, muda seu trabalho. Porque gente em paz não espalha ansiedade. Agora, um teste simples para você usar durante o dia. Quando algo acontecer e você sentir a pressa crescer, pergunta por dentro: isso exige ação ou exige presença? Porque muitas situações não pedem pressa. Elas pedem maturidade, elas pedem silêncio, elas pedem domínio. E domínio é fruto do Espírito. Então, declare agora, bem tranquilo: eu não vou derramar minha paz por qualquer coisa. Eu vou guardar meu coração em Deus. Se isso falou com você, comenta bem curto: eu guardo. Só isso, eu guardo. E deixa essa palavra te acompanhar. Mais um ajuste que protege você. O que você permite entrar na sua mente quando está frágil. Quando você está cansado, tudo pesa mais. Quando você está cansado, qualquer voz parece mais alta. Então, quando perceber que você está no limite, faça algo simples. Antes de consumir mais pressão, você consome presença. Uma frase, um versículo lembrado, uma música de adoração, um minuto de silêncio com Deus. Não é ritual, é retorno. Porque quem volta para Deus, volta para o eixo. E agora eu quero te preparar para um ponto bem profundo, que fecha esse ensinamento com chave de ouro. Como confiar em Deus sem precisar sentir controle nenhum, e ainda assim ter segurança por dentro. Existe um tipo de segurança que a ansiedade não consegue entender, porque a ansiedade precisa ver tudo, precisa prever tudo, precisa garantir tudo, mas Deus te oferece uma segurança diferente, uma segurança que não nasce de controle, nasce de presença. E quando essa segurança entra, você para de viver se preparando para o pior e começa a viver sustentado pelo Pai. Guarda essa verdade. Deus não te dá paz porque tudo está resolvido. Deus te dá paz porque Ele está com você. E se Ele está com você, você não está desamparado. Você pode não ter todas as respostas, mas você tem direção. Você pode não controlar o cenário, mas você tem cuidado. Agora, eu quero colocar isso no seu coração de um jeito bem simples. A ansiedade diz: eu preciso me sentir seguro para confiar. Deus diz: confie, e você vai experimentar segurança. Porque a paz de Deus não é consequência de circunstâncias. Ela é fruto de alinhamento. E alinhamento é isso: tirar a mão do controle e segurar na mão de Deus. Então diga comigo bem calmo: eu não preciso controlar para estar seguro. Eu preciso confiar para descansar. Repete: eu não preciso controlar para estar seguro. Eu preciso confiar para descansar. E aqui vai um sinal de que você está andando com Deus, mesmo em dias difíceis. Não é ausência de problemas, é presença de paz no meio deles. É quando você pensa no problema e não se afoga nele. É quando você sente o medo chegar e não se curva a ele. É quando você respira e lembra: Deus está aqui. Agora, faz uma entrega curta, mas verdadeira. Diga: Pai, eu entrego minha necessidade de garantia. Eu recebo tua paz como resposta, e eu caminho um passo de cada vez. Mais uma vez. Pai, eu entrego minha necessidade de garantia. Eu recebo tua paz como resposta,
e eu caminho um passo de cada vez. Se essa parte te alcançou, comenta bem curto. Eu recebo paz. Só isso. Eu recebo paz. E permanece comigo só mais um pouco. Quando a noite chega, a ansiedade tenta fazer uma última coisa. Ela tenta levar o dia inteiro para a cama, e aí o corpo deita, mas a mente continua em pé. Então eu vou te entregar um fechamento simples para o seu dia, um jeito de terminar em paz. Mesmo que nem tudo esteja resolvido, sem esforço, sem cobrança, só retorno. Quando você for deitar, faça isso por dentro. Primeiro, você dá nome ao que está pesando, não tudo, só o principal. E então você diz com sinceridade: Pai, aqui está o que está pesado em mim. E você entrega em uma frase curta: eu coloco isso nas tuas mãos. Agora vem o ponto que muda a noite. Você não vai pedir para a mente parar. Você vai dar uma direção para ela. Você vai dizer: minha mente, hoje você não vai vigiar. Hoje você vai descansar em Deus. Repete devagar: minha mente, hoje você não vai vigiar. Hoje você vai descansar em Deus. E agora você sela com 3 frases, como quem fecha uma porta com paz. Eu fiz o que pude hoje. Deus cuida do que eu não pude. E eu recebo descanso. Diga isso agora. Eu fiz o que pude hoje. Deus cuida do que eu não pude. E eu recebo descanso. Percebe? Isso não é fórmula. É entrega. E entrega é o contrário de ansiedade. Agora, se durante a noite a mente tentar voltar para a mesma conversa, você não entra no diálogo. Você responde com a âncora e volta. A âncora é esta: Deus está comigo agora. Só isso. E você repete quantas vezes precisar com calma, até o coração entender. Deus está comigo agora. Deus está comigo agora. Deus está comigo agora. E a sua alma vai aprendendo, noite após noite, que não precisa se proteger sozinha. Se esse jeito de terminar o dia te trouxe alívio, comenta bem curto: eu descanso em Deus, só isso. Eu descanso em Deus. E agora, respira. Porque tudo o que você ouviu até aqui não foi para te deixar mais forte na marra. Foi para te devolver o lugar onde a sua alma sempre deveria ter estado. O lugar do descanso. Talvez nada lá fora tenha mudado completamente ainda, mas se algo mudou aí dentro, então o caminho já começou. Você não precisa viver ansioso e exausto para ser responsável. Você não precisa se esgotar para ser digno. Você não precisa carregar sozinho o que Deus nunca colocou nas suas mãos. Existe uma paz disponível, e ela não é frágil, ela é firme. Agora, eu quero selar isso com você, de um jeito simples, profundo, como quem fecha um ciclo e abre uma nova estação por dentro. Então, se puder, diga comigo, em silêncio ou em voz baixa, mas com verdade: eu renuncio à pressa, eu renuncio à culpa, eu renuncio ao controle que me adoece, eu recebo a paz de Deus, eu recebo a direção de Deus, eu recebo descanso sem medo. Eu não vivo pelo pânico, eu vivo pela presença. Eu não sou escravo da ansiedade, eu sou filho do cuidado. E agora, declara com fé tranquila: Deus está comigo agora. Deus cuida de mim, e eu posso descansar. Mais uma vez, como quem coloca o coração no lugar: Deus está comigo agora. Deus cuida de mim, e eu posso descansar. Que a paz do Senhor visite sua mente, que a presença de Deus firme seu coração, que o seu peito desacelere, que sua alma pare de vigiar o futuro, e que você volte a caminhar leve um passo de cada vez. E para selar isso de forma prática, eu quero te fazer um convite final. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo e se inscreva. Isso ajuda mais pessoas cansadas e ansiosas a encontrarem essa mesma palavra de descanso. E agora, escreve nos comentários o decreto principal deste vídeo para você mesmo assumir essa decisão diante de Deus. Eu confio e descanso. Escreve exatamente assim: eu confio e descanso, porque quando você declara, você alinha. Quando você escreve, você sela. Quando você sela, você permanece. E que hoje, ao terminar este vídeo, você sinta por dentro uma certeza suave: eu entreguei. Eu confiei.
E agora, eu descanso. Deus está com você. Agora. E isso basta.